Olá, a paz do Senhor Jesus para você, a paz do Senhor Jesus para o seu coração. Glória a Deus por mais essa oportunidade que nós temos de falar dessa maravilhosa palavra. Amém? Vamos ler Salmos 32. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar maravilhosamente no meu coração e no seu coração com esta palavra. Enquanto isso, você vai se inscrever no nosso canal. Graças a Deus, o canal está crescendo cada dia mais, a palavra está chegando a muitas pessoas. Vamos lá, então? Nos diz assim a palavra do Senhor. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois, dia e noite, a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. E eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Glória a Deus. Eu instruirei, eu ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Oh Deus, obrigada, Senhor. Não seja como o cavalo ou burro que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Aleluia, glória a Deus. Alegre-se no Senhor, exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Que palavra linda, né? Davi escreveu esse salmo de uma forma tão maravilhosa. Olha que coisa linda como ele começa. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas. A pessoa, quando é perdoada, quando ela sente que o Senhor perdoou, ela se sente aliviada, ela se sente leve. E foi justamente por isso que Deus enviou seu Filho Jesus. O mundo estava totalmente entregue ao pecado. Desde o início, né, quando Deus criou a sua perfeição lá no início, criou o jardim de forma perfeita e maravilhosa, o paraíso perfeito, colocou o homem, mas lá ele se deixou levar e caiu no pecado. Mas o Senhor Deus nunca desistiu de nós e continua sendo o mesmo, porque a palavra de Deus diz que Deus não muda. O coração do Senhor continua nos amando, continua cada dia mais insistindo, nos ensinando através da sua palavra, para que nós venhamos ter esse coração reto que fala aqui na palavra no finalzinho. Porque quando nós andamos de acordo com a vontade do Senhor, quando nós abominamos o pecado, que tenta todos os dias nos separar do Senhor, nos separar da graça, nós nos sentimos leve. E ele fala, ele diz assim, no versículo 2, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. O que ele está querendo dizer? Ele está dizendo assim que eu não posso ser hipócrita de pensar que eu estou fazendo o que é errado, o que é pecado, e Deus está concordando, Deus está achando isso certo. Deus agrada daquela pessoa que é sincera com Ele e sincera com ela mesma quando reconhece. Vocês vejam a história de Davi. Quando ele escreveu o Salmo 51, ele faz uma declaração ao Senhor pedindo perdão ao Senhor. Ele demonstrando, pedindo ao Senhor que não tire dele o seu amor, a sua misericórdia, porque ele sabe que sem Deus ele não ia a lugar nenhum. Davi cometeu o pecado como todos nós cometemos. Davi teve os mesmos erros que todos nós temos. Ele era segundo o coração de Deus, sim, mas por que Deus agradava de Davi? Porque quando ele foi afrontado pelo pecado, quando o profeta chegou diante dele, o profeta Natan chegou diante dele e colocou o pecado dele diante dele, ele chorou, ele se arrependeu,
ele sentiu as dores do pecado. Ele percebeu o que ele tinha feito e pediu perdão ao Senhor. E Deus, na sua grande misericórdia, o perdoou. Então, o que faz o coração que agrada ao Senhor é esse coração que sabe que erra, que por mais que tenta acertar, às vezes erra, mas reconhece o seu pecado e tem humildade de chegar diante de Deus. E olha o que ele fala, olha só no versículo 3. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Ele estava escondendo os pecados de Deus? Não, de Deus ninguém esconde nada, porque Deus conhece todas as coisas. Ele estava escondendo o pecado dele mesmo, por isso que ele foi definhando. Porque quando o pecado está em nós, enraizado em nós, nós vamos sentir fracos, desanimados e muitas vezes nós não sabemos por quê. Mas é por isso mesmo, porque nós temos que chegar diante do Senhor. Olha no 4 quando ele fala. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. O pecado nos faz andar como se estivesse numa terra seca, como se não existisse vida. Por quê? Porque o pecado nos separa, cria uma barreira entre nós e Deus. Não que o Senhor deixe de nos amar, mas nós mesmos, quando nós escondemos de nós mesmos o pecado, ele está dentro de nós, não adianta. Nós precisamos o quê? Expor, colocar diante do Senhor e saber que Ele é capaz e Ele é poderoso para nos perdoar. Lembra lá nas cartas de João, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, João fala justamente sobre isso, que nós temos um justo juiz, nós temos um advogado, que quando nós colocamos diante dele, ele nos perdoa, ele nos ama e quer nos trazer de volta vida. Porque o pecado nos tira alegria. Olha aquilo que ele fala, dia e noite o pecado pesava sobre ele. Então muitas vezes quando nós estamos andando assim, em pecado, parece que o nosso ombro é o fardo pesado que o Senhor fala. E quando nós colocamos diante do Senhor, nos humilhamos diante do Senhor, Senhor Rei, tenha misericórdia, Ele nos lava, Ele nos perdoa e nós voltamos até a alegria da salvação, como Davi disse, né? Quando ele colocou o pecado diante do Senhor, ele voltou até a alegria da salvação e disse ainda que podia até levar a palavra aos pecadores, porque enquanto ele estava cheio de pecado, ele não tinha condição nem de falar às pessoas desse grande amor, desse Deus que salva, perdoa e cura. Então nós precisamos colocar diante do Senhor tudo aquilo que nós temos percebido, que tem nos afastado do Senhor, que tem nos esfriado. Quantas vezes as pessoas ela comete um pecado, ao invés de ela apresentar ao Senhor, pedir perdão, ela deixa a igreja porque ela pensa que todo mundo vai estar olhando e apontando o dedo, porque o pecado é tamanho, que qualquer coisa que a pessoa falar, ela já acha que está julgando, é uma indireta para ela. Então ela se afasta, porque o pecado afasta as pessoas de Deus, afasta a igreja, afasta a comunhão com os irmãos. Então nós precisamos apresentar ao Senhor. Quando você sente, porque meus irmãos, toda pessoa que tem o Espírito Santo, que busca o Espírito Santo, que busca intimidade com o Espírito Santo, ela sabe, como Davi percebeu aqui, e olha o que ele fala. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Olha só, não adianta eu dizer, eu não faço isso não, é fulano que faz, isso não acontece comigo, eu sou firme. O que a palavra de Deus fala? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então todos nós, meus irmãos, estamos sujeitos a pecar e a errar. Mas nós temos um Deus poderoso, que também está disposto a nos perdoar, disposto a estender a mão e dizer, eu te perdoo. E ele fala como falou para aquela mulher, vai e não peques mais. Precisamos nos esforçar cada dia, porque quando nós lemos a palavra, quando nós buscamos o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade, nós temos condição de dizer ao pecado, sai em nome de Jesus, porque o Senhor diz que Ele está à porta, está lá, toque, 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 querendo entrar, querendo um lugarzinho. Mas você diz não, a palavra do Senhor diz resistir e ele vai fugir de volta. Então nós queremos resistir às artimanhas do inimigo, que tenta nos separar, trazendo cada dia mais pecado, para nós dizer, só isso pode, isso não tem nada. Não aceite isso.
aceite a palavra, anda de acordo com a palavra. E olha só, repetindo 5, é muito importante esse 5, versículo 5. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Diante de Deus ele não esconde nada, mas ele colocou. Ele sabia que ele precisava abrir o coração, reconhecer que estava errando, era um pecador e sabia que Deus ia perdoar. E eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Deus nos perdoa. Então não fica carregando essa culpa que está dentro do seu coração. Às vezes você pode esconder de todo mundo, mas de Deus você não esconde nada. Abre o seu coração, coloca diante dele. Se você tem feito algo que tem desagrado ao Senhor, apresenta diante dele. E olha que coisa maravilhosa que ele diz. Portanto, que todos que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Olha só. Quando as muitas águas se levantarem, elas não o atingirão. Tu és o meu abrigo. Tu me preserva das angústias e me cercarás de canções de livramento. Quando você apresenta diante de Deus, Deus te guarda, Deus te cuida e você vai ter uma vida feliz com o Senhor. Peça ao Senhor todos os dias, Senhor, me ensina a apresentar minhas faltas diante do Senhor. Me ensina a resistir, Senhor, às artimanhas do inimigo que vem me fazer pecar e vem me separar do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te livre de todo mal. Vamos orar então em nome de Jesus? Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, Pai, em nome de Jesus, neste momento, eu quero pedir perdão, Senhor, pelas minhas falhas, meu Deus, pelos pecados, meu Deus, ocultos, meu Deus, pelas falhas que às vezes eu cometi até involuntariamente, Senhor. Meu Deus, eu quero te pedir perdão também para todos que estão me ouvindo neste momento, para eles que estão com esse coração tão pesado, achando que para ele não tem mais jeito, mas o Senhor diz que quando nós colocamos diante do Senhor nossas faltas, nós temos um advogado, nós temos um justo juiz que julga nossas causas. Senhor, tem misericórdia, perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos erros, mas que nós possamos andar em novidade de vida, possamos andar de acordo com a Tua palavra, que nós possamos ser, meu Deus amado, como o Senhor diz àquela mulher, vai e não peques mais, que nós possamos nos esforçar todos os dias para andar, meu Deus amado, com o Senhor, meu Pai, andar, meu Deus, de acordo com a Tua palavra. Nós somos, meu Deus, justificados pelo Senhor, pelo Teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário, Jesus. O Senhor veio, meu Pai amado, querido, o Senhor diz que veio para aqueles que estavam doentes, para os pecadores, e todos nós temos esse pecado, mas o Senhor, meu Pai, veio para nos salvar, para nos dar uma vida nova e para nos levar para andar com o Senhor, e um dia estaremos totalmente livres deste peso do pecado, porque estaremos com o Senhor para sempre. Guarda a tua igreja, guarda cada um que está me ouvindo nesta manhã, não nos deixe o pecado nos dominar, mas que nós sejamos dominados pelo teu Espírito Santo, que nos ensina toda a verdade. Oh Deus maravilhoso, abençoa cada um que está me ouvindo, cada lar, cada família, oh Deus, em nome de Jesus, que Deus te abençoe.